Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos começar aqui novamente a leitura do Evangelho, lá pelo prefácio e o Livro dos Espíritos também. O Evangelho é o segundo livro da doutrina espírita, codificado por Kardec. E nós vamos começar fazendo uma leitura aqui. Não vou ler os capítulos, não vamos começar no capítulo 1, hoje não, tá? Hoje nós vamos começar lendo aqui um pouco. Não sei se vai ter jeito de eu comentar tudo, mas vamos comentar aqui, ler um pouquinho do prefácio, né? Vamos lá. Uma leitura feita, uma mensagem escrita no Evangelho pelo Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Aqui tem uma nota no final. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. Então, o objetivo da obra do Evangelho é passar para a gente a tradução das máximas do Cristo, e principalmente a tradução do amai-vos uns aos outros, isso pelas vozes e pelos escritos dos Espíritos que se manifestaram não através de um só, mas se manifestaram através de vários médiuns pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Não foi só a Kardec que foi feito a manifestação. Foi feito a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o que acontece? Essas mensagens foram enviadas a Kardec e Kardec fez uma separação. Ele fez uma coletânea de mensagens com o mesmo sentido, e colocou no Evangelho por vários capítulos, Então, ele fez umas escolhas para colocar as mesmas palavras numa mensagem só a cada capítulo deste Evangelho. Tá? E o sentido, o motivo, o objetivo dessa obra é a divulgação da doutrina espírita, da divulgação das palavras de Jesus pelos Espíritos para o mundo todo. Para o mundo todo, para que todos possam receber aquilo que nós estamos recebendo diariamente, a luz, o conhecimento. Cada um possa procurar compreender diante da leitura do Evangelho e de todos os outros livros da codificação, as palavras do Cristo, o sentido de suas palavras que muitas vezes eram ocultos, através de alegorias, de parábolas, e os Espíritos vieram trazer para a gente essas explicações nesse livro. Tá? A entrada aqui tem muita coisa, falando sobre o objetivo dessa obra. Todos deveriam ler isso aqui. A autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos Espíritos,
São várias palavras, várias páginas do início do Evangelho, as notícias históricas, né, falando quem eram os samaritanos, quem eram os publicanos, os portageiros, os nazarenos, né, explicando para a gente quem era esse povo da antiguidade que vivia na época do Cristo, quem eram os escribas, os saduceus, os essênios, né, falando sobre Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do espiritismo, que eram espíritos que vieram à Terra já esclarecidos para dar um esclarecimento precursor ao Cristo. Tá? Aqui tem também um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, tá? Que eram pensadores, eram espíritos iluminados que viveram, cada um em uma época diferente, mas precursores da vida do Cristo também à Terra. E aí nós vamos chegar aqui, lá no capítulo 1, que é Eu Não Vim Destruir a Lei. Tá? Isso aí nós vamos começar com ele a partir de amanhã. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 897. Nós estamos falando no capítulo 12 da perfeição moral, sobre as virtudes e os vícios. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levada em conta na outra vida e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Aí, entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor sobre a terra? Que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção, e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, se emendar, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e se elevar, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar, visando se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve se dirigir. Gente, então, aqui ele explica que para a gente que está fazendo o bem, pensando em se melhorar, em se aproximar mais rápido de Deus, fazendo o bem ao próximo, né? Já pensando numa vida futura, não está errado, não está errado. Ele está pensando em se aproximar mais rápido de Deus, certo? Porque nós somos orientados a fazer o bem, né? Porque fazendo o bem aqui, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Fazendo o bem ao próximo, nós estamos melhorando. Então ninguém é impedido de se melhorar, né? Apesar de que existem várias pessoas que se utilizam da pretensa caridade, né, para se elevar sobre as outras pessoas. Esses são repreensíveis porque esses são egoístas, né? Nós que estamos no caminho, procurando fazer o bem para ajudar o nosso próximo, sabendo que isso que nós estamos fazendo aqui vai nos ajudar na caminhada, não estamos errados, porque cada um de nós veio à Terra com a missão de quê? De se melhorar como espírito. E fazendo a caridade, nós estamos melhorando como espírito. Tá certo? Desejo a todos uma ótima terça-feira com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita sabedoria.
Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo no coração.